seja bem-vindo a mais uma aula e hoje nós vamos abordar sobre como fazer a interpretação daqueles dados antropométricos que eu ensinei vocês, né, a coletarem na aula passada. Então, como que a gente vai interpretar esses dados, como que eu vou jogar nas equações, quais são as equações melhores, pensando em pacientes diferentes. Porque essa é a nossa realidade do consultório, né? A gente acaba atendendo pacientes obesos, sobrepesos, mais atléticos, mais longilíneos, e aí na hora a gente fica na dúvida, será que existe uma fórmula melhor, né? Às vezes até na hora de fazer o cálculo da composição corporal, a gente acaba avaliando de uma maneira que, ou tem uns resultados que a gente olha e não entende muito bem o porquê que deu aquele resultado. Então hoje a gente vai falar um pouco disso. Lembre que qualquer dúvida, né, me manda lá pelo canal, pelo nosso grupo do Telegram ou aqui nos comentários e prontamente eu respondo vocês. Então, assim, vamos iniciar com um raciocínio de que aquelas dobras cutâneas que a gente pegou, normalmente a gente pega e joga numa equação para descobrir ou a densidade corporal ou o percentual de gordura. Porque tem fórmula que você não consegue descobrir direto o percentual de gordura, como a de Jackson e Pollock, por exemplo. Vai estar escrito lá DC de densidade corporal. E aí depois, aquele valor de densidade que você achou, você vai jogar numa outra equação, que é a equação de Siri, normalmente que a gente utiliza. E aí sim a gente vai conseguir transformar aquela densidade corporal em percentual de gordura. Tem outras fórmulas que já vão direto para o percentual de gordura, que ela já te dá esse resultado. Então observe muito bem isso na hora que for fazer o cálculo. É lógico que na realidade do consultório hoje de nutrição a gente já usa programas, né? Software que já vem com as fórmulas inseridas, a gente só escolhe as fórmulas. Então nessa aula eu vou me atentar a ensinar vocês a escolher as fórmulas, porque ninguém mais hoje, né, fica calculando isso na mão. Fora da universidade, né? Dentro da universidade a gente ainda pena um pouquinho, mas fora, normalmente na nossa atuação, a gente já usa os programas. Só que você precisa entender o que cada fórmula carrega com ela. Por quê? As equações, elas são específicas para uma população. Não tem como, não existe nenhum estudo que gerou uma equação mundial que vale para o mundo todo. Então, normalmente os estudos são feitos em regiões. Então, às vezes pegaram europeu, americano, né? Pegaram uma população atlética, outros pegaram população adulto, outros jovens, outros idosos, enfim. Então, tem uma especificidade que a fórmula carrega. E a gente precisa conhecer, né, isso para que a gente, né, tenha uma melhor estimativa, né, que tenha uma certa exatidão para aplicar a fórmula, então, com indivíduos semelhantes. Então, se você recebe um paciente que se assemelha àquela população que a equação foi gerada, essa equação pode ser a melhor para o seu paciente, tá? Então, a nossa tentativa é essa, porque todas as fórmulas são estimativas, então nenhuma vai ser perfeita. A gente precisa saber, então, escolher a mais adequada, ok? Um conceito, né, que eu preciso lembrar vocês e que a gente vê na internet, muitas publicações com uma interpretação errada em relação aos resultados. Então, quando a gente joga lá os dados da dobra ou perímetro, dá para fazer percentual de gordura pelo perímetro? Dá sim, tá? A gente tem fórmulas para obesos em que não dá para usar dobra cutânea, que a gente não consegue. Lembra que, né, eu comentei com vocês. Então, para estimar percentual de gordura a partir da antropometria, né, para obesos, a gente tem os perímetros, tá? Tem fórmulas específicas. E aí, o que acontece? Então, você estima o percentual de gordura. O que você vai fazer? Estimou a gordura corporal, o restante a gente assume que é massa magra. Então, esse é um tipo de análise que a gente fala que é uma análise de dois componentes. Ou seja, dentro dessa massa magra aí, observe aí na figurinha que eu coloquei, dentro dessa massa magra tem músculo, tem osso, tem órgãos. Você não sabe quanto é de cada um, você só sabe que tudo aquilo que sobrou depois que você fez o cálculo de percentual de gordura, tudo o resto que sobrou é massa magra. Mas você não sabe o quanto é de cada item desse. Então não dá, gente, é impossível uma pessoa, né, pegar, analisar a dobra cutânea, jogá-la na fórmula e conseguir saber percentual de músculo. Então,
observem às vezes na internet que o pessoal fala assim, ah, aumentou tanto de massa muscular. Peraí, não dá para eu fazer né, jogar massa magra como se fosse massa muscular, não dá para fazer dessa forma. Não é diretamente proporcional, né? Então não é porque aumentou lá 2 quilos de massa magra que isso vai ser realmente massa muscular. Então a gente tem que ter muita cautela na hora de avaliar isso. Por quê? Porque a gente pode avaliar em percentual. Então, né, se eu fiz lá um cálculo e deu que o meu paciente tem 20% de gordura, eu pego 100% menos 20, 80% é massa magra. Mas como eu falei para vocês, esses 80% pode ser várias coisas. E o que é outra informação importante, né? Na verdade, assim, a gente já sabe disso, mas eu preciso relembrar para vocês começarem a se atentar na prática. Quando um percentual diminui, então vamos supor que o paciente está lá, tá, né, mudança da dieta, aderiu bem ao exercício, provavelmente o que vai acontecer? Vai diminuir o percentual de gordura dele. Só que muitas vezes diminui o peso na balança também, né? Principalmente na área de emagrecimento, na parte estética, a pessoa diminui o peso na balança e diminui o percentual de gordura. Então, se é um percentual, gente, né? Se diminui de 20% que tinha de gordura para 15%, vamos colocar assim, diminuiu 5% da gordura corporal. Esse 5% vai para onde? Vai para massa magra, porque tem que fechar 100%. Não é assim? Então, 100 menos 15%, todo o restante, os outros 85%, né, vai ser massa magra. Mas eu não posso falar assim, nossa, eu fui para 15% de gordura, eu tô com 85% de massa muscular, não. Ou eu aumentei 5% de massa muscular, não tem como saber, gente, é impossível saber. Infelizmente, quando a gente faz esse tipo de equação, são 2 componentes que a gente sabe, gordura e massa magra. Então, se atentem a isso, porque quando a gente avalia em percentual, tá ok. Mas como perdeu peso na balança também em quilos, então quando a gente vai avaliar isso em quilos, pode não ser verdade. O que eu quero dizer para você? Às vezes o paciente reduz bastante o peso corporal, reduz o percentual de gordura, aí você transforma em quilo. Ah, reduziu também o peso em quilos, ok, a gordura corporal. Aí você vai ver também reduziu em quilos a massa magra. Ah, mas o percentual não ficou mais elevado? Sim, porque é percentual, né? Ele vai tentar fechar 100%. Agora, em quilos, quando a gente avalia o dado bruto, vamos colocar absoluto, às vezes ele perdeu massa magra também. Então, observe muito isso para não ter uma interpretação errada do resultado, ok? Tentem avaliar sempre pelo dado bruto. O percentual é necessário? É, porque na equação ela vai me dar percentual. Mas depois transformem isso em quilos, para ficar mais claro e não ter uma interpretação errada. Porque às vezes você acha que você está ajudando o seu paciente a reduzir gordura e aumentar a massa magra, mas na verdade não está, porque você está mexendo no percentual, mas não em quilos. Tá? Então se atentem muito em relação a isso e as questões que aparecem na internet às vezes, de milagres, assim, nossa, olha só, perdeu 5 quilos de gordura no mês e ainda aumentou 3 quilos de massa muscular. Né? Será que é massa muscular? Será que era 3 quilos realmente de massa muscular? Então, tem que observar em relação a isso. Pra gente, aí vocês devem estar perguntando, ah, mas então como que eu sei quanto eu aumentei de massa muscular? Aí a gente precisa fazer outros cálculos que envolvem diâmetros ósseos. Então, as fórmulas que estimam massa muscular precisa também de diâmetro ósseo. Então, aí já é outra abordagem, tá? Não dá pra gente fazer com essas equações que a gente tem normalmente aí no consultório. Então, aqui um exemplo para vocês, que é até do meu instrutor, né, da certificação ISAC, nível 1. Ele pegou, né, numa época lá que ele tinha 68 quilos e avaliou o percentual de gordura dele em diversas equações para ver quanto que dava. Então, observem aí no slide como variou. Ó, Jackson e Pollock, né, por essa fórmula ele tinha 11,5% de percentual de gordura e por Durning ele tinha 20,79% de gordura.
Aí você imagina você pegar e fazer o cálculo do seu paciente também por várias fórmulas e entregar isso para ele. Vai falar, eu tenho 11, eu tenho 20. É lógico que ele vai querer ter 11, né? Para ele é melhor acreditar que ele tem 11. Mas o que eu quero dizer para vocês e por que dá tanta diferença assim? Lembra que eu falei que as equações são específicas para a população? Então, gente, as equações elas só vão ser mais exatas realmente se eu pegar os mesmos indivíduos que participaram do estudo que gerou aquela equação. Por quê? É uma regressão linear que eles fazem. Então, é todo um estudo estatístico para gerar essa equação. Então, para qualquer um dos seus pacientes que você aplicar a fórmula, ela não vai ser exata. Mas então, o que eu preciso saber da fórmula? A fórmula de Jackson e Pollock, gente, ficou muito famoso, né, no Brasil, essa fórmula, principalmente a de 7 dobras, como se fosse a melhor do universo, que só tem que usar ela. Mas a amostra de Jackson e Pollock eram atletas. Eram atletas. O que isso quer dizer, Faena? Que tem eu usar essa fórmula para o meu paciente? Se o seu paciente não for atleta, gente, o que vai acontecer? Imagina aquela brincadeira do cabo de guerra. Imagina um cabo de guerra, seu paciente numa ponta e o atleta que participou lá do estudo do Jackson e Pollock na outra ponta. Quem vai ter mais força para arrastar um para um lado, outro para o outro? Provavelmente o atleta, né? Ele vai arrastar o seu paciente para o lado dele. O que isso quer dizer? Então, toda vez que eu jogo, né, um paciente que não tem as mesmas características numa fórmula de outro tipo de população, a tendência é essa fórmula, essa equação, puxar o seu paciente mais para o biotipo desses sujeitos, né, que participaram da população de amostra. Então, a pessoa que não é atleta, ela tende a o quê? Subestimar o percentual de gordura, que foi o que aconteceu aí. Ao mesmo tempo, a de Durning, por exemplo, a amostra dele tinha pessoas de 45 quilos até 120 quilos. Então, tinha bastante obeso também na amostra dele. Então, se a pessoa não é obesa, ela também vai tender a puxar ele para a obesidade. E acaba ficando, então, né, superestimado o percentual de gordura. Aí vocês devem estar pensando assim, professora, então tem que fazer todas e ver o meio termo? Não, tá? Não é essa a ideia, porque isso mais confunde, é diferente do cálculo de gasto energético que a gente vai falar, né? Que às vezes é interessante fazer mais de uma. Aqui o percentual de gordura mais confunde do que ajuda. Então façam uma só. Então aqui vocês já sabem, eu já coloquei as características de algumas amostras para vocês entenderem. Então se você está atendendo um paciente que é atleta, ok, joga na de Jackson e Pollock 7 dobras. Se for mulher, o próprio Jackson e Pollock já falou que a melhor fórmula para a mulher seria de 3 dobras e não a de 7. A gente acha que sempre a de 7 é melhor, né? Mas a de 3 eles consideram melhor para a mulher. Aí você deve estar pensando assim, então eu só vou coletar as 3 dobras que eu preciso para a fórmula? Não. Colete todas as dobras possíveis e os perímetros possíveis. A gente já vai falar disso. Aqui, ó, se for atleta, né, de atletismo, ginástica, mergulho ou luta, tem também a de Thorlund, né? E colaboradores aí que tá no slide. Então, assim, dependendo do tipo de, né, paciente que você está atendendo, você joga na fórmula que você mais, né, entendeu, que se aproxima ali da realidade dele. O que eu oriento vocês? Se for atleta, Jackson e Pollock é mais confiável. Se for obeso e você conseguir pegar a dobra, joga na de Durning. Agora, existe uma fórmula que foi feita para brasileiros, que é a fórmula de Petroski, de 1995. Ele usou adultos, né, então aqui não entraria crianças, mas a população, né, escolhida foi Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Eu sei que você vai pensar assim, mas se for alguém lá do Nordeste, se for alguém, né, do Rio, vai ser diferente o biotipo, porque a gente sabe que o biotipo do pessoal do Sul, eles são mais longilíneos, né, mais magros normalmente, então aí a gente fica nessa, né? E aí, será que realmente seria mais adequado? Mas só de pensar que é uma amostra de brasileiros e que pode, na população de amostra dele, ter pessoas também de, né, vamos colocar, misturado como é o brasileiro, então
me traz essa segurança maior de utilizar. E foram adultos, não eram atletas. Então, para a maioria dos nossos pacientes, a gente utilizar de Petroski pode ser mais confiável se o paciente não for atleta. Então, aqui eu coloquei alguns critérios para você escolher a equação. Quando você for pensar qual equação é melhor para o meu paciente, pensa sempre na amostra que foi utilizada para o estudo, que é isso que a gente está falando. Ah, então será que era atleta? Será que era homem, mulher, obeso? Né? Então, isso é importante a gente olhar. Né? Se era população saudável, com alguma doença específica, se eram jovens, né? Então tudo isso a gente tem que cuidar. Então a amostra, a questão da nacionalidade que eu falei para vocês, então tem umas que são muito diferentes da nossa população. A questão da idade, então, tem fórmula que é a partir de 18 anos, você não pode usar para criança. Tem fórmula que é específica para criança, tem fórmula que é até 60, então acima de 60 você já não pode usar. Então observem isso em relação à idade, tá? Se o programa de vocês não tiver essa informação, vocês me falem que eu passo essa informação para vocês poderem identificar qual fórmula utilizar. Sexo, né? Essa fórmula difere para homem e mulher, é importante. E qual que é o padrão de distribuição de gordura? Por que que isso é importante? Porque vamos supor que seu paciente ele tenha mais gordura nos membros inferiores. Normalmente mulher é assim, né? Na quadril e na coxa. Se você usa uma fórmula que só está pegando dobras da região superior, talvez essa fórmula não esteja mais condizente com a realidade, porque não pegou nenhuma dobra do membro inferior, que é na região que a pessoa teria mais gordura. Então, observe esse padrão de distribuição de gordura e qual é a dobra que essa fórmula vai utilizar para vocês conseguirem ter uma estimativa mais real, né? Para não ficar nem nem tão superestimado. Mas a real é a seguinte, que nenhuma equação foi feita para seu paciente, a não ser que ele tenha participado do estudo. Ah, eu participei lá do estudo do Petroski, ok, então essa fórmula foi feita para ele. Agora, se não, gente, nenhuma fórmula então foi feita para o seu paciente. O que isso quer dizer, Fena? Para vocês não ficarem neuróticos querendo, né, algo real, muito real. Não dá, tá? É tudo estimado. Então vai ter esses pequenos erros sim relacionados às características de cada equação. O que a gente tem que tentar fazer? Escolher bem para chegar mais próximo do real. Então o que eu oriento vocês? Pacientes, né, para qualidade de vida, adultos, tudo aí normal, escolha Petroski. Pacientes mais atléticos que querem rendimento, escolha Jackson e Pollock, que é uma das que a gente mais vê sendo utilizadas aí também nos artigos científicos, ok? Certo? Então, se você não tem segurança ainda para fazer antropometria, para fazer uma avaliação física, para jogar esses dados nas fórmulas, né, de composição corporal, fica aqui comigo, né, com o Instituto Anabolize aí durante todo esse mês. Teremos aulas sobre isso, aulas gratuitas. E claro, se você quer aprofundar o seu conhecimento, a gente tem o Nutri Esportivo de Sucesso. E no final do mês a gente vai abrir uma oportunidade incrível para você fazer parte do nosso time. Obrigada por hoje e até a próxima!